Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje. 12 de abril de 2016, eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2, com a previsão de apreciação de 76 processos. O cumprimento de todos os ministros e ministras, a subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Lucinéia Alves Campos, os advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Bom, passamos agora ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Pode apregoar o primeiro. Relator excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, processo RO 8.244, dígito 48 de 2014, em que são partes Empresa de Cimentos Lis S.A. e Elisângela Augusta de Oliveira. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Presidente, para os ministras e ministros, o processo é oriundo da 2ª região, que julgou improcedente a ação rescisória proposta com apoio nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do CPC de 73. O primeiro fundamento da ação rescisória estaria calcado em vício de intimação posterior à prolação da sentença rescindenda. Com relação ao aspecto, a súmula 299, inciso 4 desta Corte, afirma que o pretenso vício de intimação posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação de coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida. E, na hipótese, a afirmação da parte de que a intimação foi encaminhada em nome de advogado, que não aquele indicado como hábil a receber com exclusividade as intimações. A pretensão esbarra, como disse na dicção da súmula 299, em hipóteses semelhantes. Cito precedentes dos ministros Vieira de Mello e de Vossa Excelência, senhor presidente, e por isso, com relação a este aspecto, eu proponho o indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem resolução de mérito. Mais prossegue a parte, no processo matriz se discutia merecimento de indenização por dano moral, aqui dano moral em ricochete. Em um primeiro momento, a parte discute a existência de erro de fato e diz o regional que extrai-se da leitura atenta da petição inicial que a autora sequer indica, quanto mais de forma circunstanciada como necessário, qual teria sido o suposto erro de fato, limitando-se a discorrer sobre a ausência de responsabilidade objetiva pelo acidente sofrido pelo trabalhador, sobre a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte do empregador e sobre a distribuição do encargo probatório. A decisão rescindenda deixa evidente ser incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho e, por isso, não vejo possibilidade de se divisar ofensa literal aos artigos 7º, 28 da Constituição Federal, 331.1 do CPC de 73, 818 e 832 da CLT e 927 do Código Civil. Ainda assim, quanto ao valor
fixado ao dano moral. Aqui se afirma violação dos artigos 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 944 do Código Civil. O segundo dispositivo só vem afirmado em recurso ordinário e o primeiro deles não foi objeto de consideração por parte da decisão rescindenda a quem incidindo o óbice do item 1 da súmula 298. Por isso, presidente, a proposta no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito quanto à questão relativa à intimação e, no mais, negar provimento ao recurso ordinário. Muito bem. Doutor Gustavo André. Gustavo André, devidamente habilitado nos autos, apenas o registro, excelência. Apenas o registro. Muito obrigado. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator, registrando a presença do doutor Gustavo André Cruz na tribuna. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 107, dígito 85 de 2015, em que são partes Ambev S.A. e Denis Jefferson Loureiro de Souza. Com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. A discussão estabelecida diz respeito à licitude da decisão interlocutória que imputou à recorrente a obrigação de efetuar o depósito prévio de honorários periciais, matéria objeto de ampla pacificação no âmbito desta Corte, mas, fundamentalmente, opera-se aqui a perda superveniente do interesse processual, na medida em que a instrução já foi encerrada com a realização da perícia e a prolação de sentença de mérito. Então, estou votando pela denegação da segurança, com fundamento no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. É esse o voto. Muito bem. Doutor Eli Júnior. Poderes nos autos, registro da presença, senhor presidente. Registro da presença. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 57, dígito 59 de 2015, em que são partes HSBC Banco Brasil S.A. e Josânia Cardoso Oliveira Sena. Com a palavra, o ministro Bresciani. Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato da juíza da Terceira Vara do Trabalho de Teresina, determinou à parte o recolhimento de valores relativos aos honorários periciais. Liminar deferida, o Tribunal Regional posteriormente denegou a segurança, cassou a liminar antes concedida. Recurso ordinário do impetrante. A liminar foi deferida, determinando-se a suspensão da eficácia da decisão impugnada a teor da OJ 98 da SDI 2. Ocorre que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, eu verifico que foi proferida sentença em 4 de março de 2016, inclusive com trânsito em julgado em 8 de outubro de 2015, assim perdendo objeto o mandado de segurança. A solução que propõe também é a extinção do processo sem resolução de mérito. Muito bem. Doutor Eli. Poderes nos autos, requer o registro da presença também. Registro da presença, eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 11.312, dígito 33 de 2014, em que são partes HSBC Banco Brasil S.A. e Maria do Carmo Ramos de Azevedo. Com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Presidente, senhoras ministras e ministros, mandado de segurança oposto ao ato do juiz da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que determinou a recomposição da relação de emprego titularizada pelo litisconsorte passivo. O regional denegou a segurança pleiteada. Na hipótese dos autos, disse o juiz de primeiro grau no ato de antecipação de tutela. Argumenta a reclamante, diz no processo, na reclamação trabalhista, que é portadora de LER e que fora dispensada quando estava doente, sendo que o INSS reconheceu a sua incapacidade laborativa. A reclamante traz diversos atestados e exames demonstrando que sofre da patologia relacionada a LER-DORT. Foi dispensada em 31 de julho de 2014, quando já estava doente. A patologia encontra-se bem evidenciada no exame de eletroneuromiografia, realizado em 13 de junho de 2014,
assim, no momento da dispensa, estava doente. Nós que a própria autarquia previdenciária concedeu o benefício do auxílio-doença acidentário requerido em 18 de agosto de 2014 e deferido até 3 de outubro de 2014, logo após o término contratual. O juízo que se faz na hipótese é de verossimilhança. A reclamante, diz a parte impetrante, prestou serviços por 30 anos e 29 dias de serviços, sem nenhuma intercorrência, afirma. Ocorre que os elementos destacados no ato que antecipou a tutela são fortes o suficiente a autorizar o ato, não sendo razoável que apenas em 15 dias, até diante do tempo de trabalho denunciado, houvesse o desenvolvimento da doença conforme atestada pelo ato que antecipou a tutela. Por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário, senhor presidente. Nega provimento. Doutor Eli. Somente o requerimento de registro da presença, senhor presidente. Apenas o registro. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do eminente relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.548, dígito 27 de 2013, em que são parte Sindicato dos Empregados, entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional do Estado de Minas Gerais, Senalba, e o Sindicato dos Empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas do Estado de Minas Gerais. E pedido, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Muito bem. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o terceiro regional julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Sintbref em face de Senalba e Aspron, e o fez por divisar violação do artigo 47 do CPC de 73, os incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Na hipótese, trata-se de enredo que já veio a exame dessa subseção anteriormente em ação rescisória ajuizada então pela Aspron, em face das demais partes que compõem também esta ação. O que ocorreu preteritamente é que o Senalba intentou a ação de cumprimento em face da Aspron, pretendendo que seria a representante de seus empregados. Essa ação de cumprimento foi julgada improcedente. Posteriormente, o Senalba intenta ação declaratória em face apenas da Aspron, e este é o processo matriz em relação a esta ação rescisória, e nele foi proferida a decisão rescindenda, pretendendo que se declarasse a sua representação em relação aos empregados da Aspron. A ação rescisória, então, intentada pela Aspron, foi objeto de longas discussões no âmbito da SDI 2, vistas sucessivas, e concluiu-se por se a julgar improcedente em função das arguições que eram de violação de coisa julgada, inexistente na comparação da ação de cumprimento e da ação declaratória, e também diante da impossibilidade de ali se pesquisar a efetiva pertinência da representação dos sindicatos em disputa. Ocorre que no processo matriz, a relação processual se desenvolveu entre o Senalba e a Aspron. O Sintbref foi admitido como litisconsorte apenas em grau recursal, sendo que o recurso ordinário da Aspron não foi recebido por deserto. No caso dos autos, se tem efetiva disputa intersindical, o voto é longo, está disponibilizado a Vossas Excelências, mas, basicamente, o que concluiu o regional, e adianto que, a meu ver, concluiu com acerto, é que a hipótese envolve litisconsorte passivo necessário. Em se tratando de disputa intersindical, e assim trago aqui precedentes do TST e de outras cortes trabalhistas, necessária seria, de fato, a integração do autor desta rescisória à relação
processual sob pena de nulidade, que foi assim reconhecida na via da ação rescisória. Então, senhor presidente, por esses rápidos fundamentos e aqui entendendo efetivamente presentes as violações destacadas pela Corte de origem, eu afasto as questões preliminares suscitadas de impossibilidade jurídica e preclusão e nego o provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Fernanda. Gostaria de sustentar, Excelência. Procuração nos autos? Sim, foi juntado subestabelecimento anteontem, se eu não me engano. Tudo bem. Então, Vossa Senhoria tem prazo regimental de 10 minutos. Obrigada. Bom dia a todos, eminentes ministros, ministras, ilustres representantes do Ministério Público, a todos os presentes nessa sessão do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, como bem explicado pelo ministro Alberto, né, a presente ação rescisória foi ajuizada pretendendo a anulação da ação declaratória número 566 de 2008, a qual declarou o Senalba o representante sindical da Asprom. O acórdão ACO julgou procedente o pedido inicial para anular a decisão da referida ação declaratória sob fundamento de violação do artigo 47, parágrafo único do CPC de 73, por anulação, né, vício de citação e ausência de participação do recorrido Sintibref como litisconsorte necessário na referida ação declaratória. Entretanto, não deve prevalecer esse entendimento, uma vez que é patente a má-fé do recorrido Sintibref, uma vez que apenas agora alegou a necessidade de sua inclusão e participação como litisconsorte necessário, uma vez que ele participou, sim, da ação declaratória como assistente, o que foi deferido e requerido por ele próprio como assistente e não litisconsorte. Então, deveria ter o mesmo alegado tal necessidade e violação quando da sua participação na ação declaratória. Sim, ele foi incluído após a aprovação de sentença na fase recursal, entretanto, o mesmo quedou-se inerte. Ele não, recorreu, ele poderia ter feito sua defesa, então, assim, não há que se falar em prejuízo de sua, na defesa de seus direitos. E ainda que não fosse, desde a sentença foi analisada a questão da representação do Sintibref, foi analisada a questão da atividade preponderante da Asprom, que é a assistência social voltada à profissionalização de jovens carentes de Belo Horizonte. Assim, incabível a representação do Sintibref com relação aos trabalhadores da Asprom. E ainda que não fosse, o presente caso não é, ao nosso ver, litisconsórcio necessário, e sim assistência, como ocorreu na ação declaratória, uma vez que o direito do Sintibref está correlacionado, ligado ao da Asprom. Então, a sua intervenção na ação declaratória seria no sentido de que a decisão seria favorável à Asprom, lhe seria aproveitado. Não há, assim, um direito autônomo dissociado com o direito da Asprom que ensejasse a sua participação como litisconsorte e não como assistente, como o mesmo alega. Então, tendo em vista a preclusão consumativa e a ausência de litisconsórcio necessário, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação rescisória. Ministro Bresciani. Senhor presidente, porque, por enquanto, a decisão é favorável ao doutor Carlos, não é isso? Se houver divergência, então, eu daria a palavra ao doutor Carlos. Senhor presidente, só para acrescentar que eventual preclusão, ainda que ocorresse no processo matriz, não contaminaria a pesquisa das violações em ação rescisória. E na hipótese
em sendo, sim, litisconsórcio passivo necessário, tanto que, conforme é muito bem afirmado da tribuna, é verdade, a possibilidade de representação do Sindbref foi escrutinada na ação declaratória, sem que a parte compusesse a relação processual. Vem a possibilidade, então, de reconhecimento de nulidade da sentença e também do trânsito em julgado e da rescisão, e mesmo diante do trânsito em julgado, como aponta Cândido Rangel Dinamarca. Por isso eu mantenho o voto, presidente. Está mantendo. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, registrando a presença da doutora Fernanda e doutor Carlos Augusto no julgamento. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 333, dígito 60 de 2014, em que são partes Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF e Caixa Econômica Federal. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Fundação dos Economiários, FUNCEF, contra a decisão proferida pelo juiz da Terceira Vara de Brasília, em execução definitiva, que determinou que a FUNCEF indicasse a conta destinada à transferência da contribuição do empregador sobre as parcelas pagas a título de CTVA durante o período não prescrito, conforme título executivo. A monocrática indeferiu e o processo foi extinto sem resolução. A FUNCEF interpôs o agravo desprovido recurso para o tribunal. Em síntese, senhor presidente e senhores ministros, eu estou desprovendo recurso por fundamento diverso, porque no site do Tribunal da 10ª Região verifica-se que a execução que se processava nos autos da reclamação trabalhista em que foi proferido o ato impugnado foi extinta e os autos arquivados definitivamente, tendo sido registrada a transferência da cota previdenciária do empregado e do empregador, conforme exarado o despacho em 25 de novembro de 2014, que eu transcrevo na minha decisão. Em razão disso, por fundamento diverso, eu estou negando provimento ao presente recurso. Nega provimento. Doutora Sara. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Sendo o voto favorável à recorrida, peço apenas o registro da presença. Está ótimo. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.055, dígito 62 de 2015, em que são partes Fundação Tiradentes e Cristiane Lopes Barros. Palavra ao ministro Alberto Bresciani. Presidente, senhoras ministras e ministros, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela Fundação Tiradentes, com apoio no artigo 485, incisos 5, 7 e 9 do CPC de 73. A questão que se coloca é a nulidade da citação da Fundação, e a parte afirma que a citação teria sido recebida por pessoa estranha a seus quadros. Em síntese, não se coloca e não se discute nos autos o aspecto de que a notificação foi encaminhada ao endereço correto da reclamada. E, não havendo evidências, no entanto, de que a notificação assim recebida não fosse encaminhada oportunamente, nem a razão, se é que tanto ocorreu, pelo qual teria ocorrido. A subseção tem precedentes diversos, no sentido de que a notificação no processo do trabalho se aperfeiçoa com a entrega no endereço correto da reclamada, não havendo que se cogitar de nulidade quando ausentes elementos maiores de convicção quanto ao desvio da comunicação. E aqui eu cito o precedente do ministro Renato de Lacerda Paiva, dessa subseção, e ainda precedente relatado por mim bastante recentemente. Por isso eu peço vênia e proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Rafaela. Bom dia. Eu gostaria de sustentar. Procuração nos autos? Sim. Pois não.
A senhoria tem um prazo regimental. Bom dia a todos presentes, senhores ministros, advogados, representantes do Ministério Público. De fato, a notificação foi entregue no endereço correto. Ocorre que o signatário da ciência quanto à notificação da autora é militar, desvinculado por completo da Fundação Tiradentes, que estava presente no momento da entrega da notificação. E o local dele de trabalho é em outro, na academia da polícia e não no endereço onde foi entregue a notificação. Por esse motivo, requer o provimento do recurso ordinário. Bueno. Ministro Bresciani. Presidente, o fato é esse. De fato, chegou no endereço correto, foi recebido por uma pessoa que se diz estranha aos quadros da reclamada, mas não há evidências nos autos de que a notificação não cumprisse seu papel oportunamente. Por isso eu mantenho o voto. Está mantendo. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 289, dígito 67 de 2011, em que são partes Emerson Dias Pereira e Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado pela CEOP contra a decisão proferida pelo juiz da execução da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju, nos autos da reclamação trabalhista, tendo como litisconsorte passivo Emerson Dias Pereira, exequente, na qual se determinou o pagamento de diferenças salariais devidas e inclusão em folha de pagamento do exequente em face de equiparação salarial reconhecida judicialmente sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000. O tribunal decidiu, por meio do acordo de folhas 307 e 312, o litisconsorte passivo exequente interpõe o presente recurso ordinário e busca a reforma de decisão, aduzindo a injustiça da situação em que se demonstra, porquanto o credor da multa diária é o próprio autor da demanda, uma vez que é beneficiário legitimado para cobrar à luz do artigo 461. Recurso admitido, o Ministério Público opina pela extinção do processo. Estou conhecendo o recurso pelos requisitos extrínsecos e, quanto ao mérito, na realidade, eu aqui estou denegando a segurança, registrando que no sítio do Tribunal Regional apurou-se que na ação originária fora preferida nova decisão pelo juiz da execução com redução do valor da multa imposta e seu redirecionamento em favor do ato do reclamante exequente em substituição ao ato impugnado. Referida decisão foi questionada por meio de agravo de petição interposto pelo litisconsorte passivo necessário, ora recorrente, com acórdão proferido no sentido da manutenção dos valores. O recurso de revista interposto e denegado, dando asa a agravo de instrumento dirigido dessa Corte, que encontra-se, inclusive, sob a relatoria do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Portanto, a meu juízo, houve perda de objeto do presente mandado de segurança e, por isso, estou denegando-a. É o voto. Muito bem. Doutor José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes. Senhor presidente, somente o registro, sem esquecer de dar um bom dia a todos, aos senhores ministros, ao representante do Ministério Público, aos colegas advogados e aos funcionários deste tribunal. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, doutor Simpliciano. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado. Nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 664, dígito 85 de 2014, em que são partes Santos Brasil Participações S.A. e órgão de gestão de mão de obra de trabalho portuário avulso do Porto Organizado de Imbituba. Muito bem. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Presidente, o 12º Regional concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante, que agora recorre.
Na hipótese dos autos, a antecipação de tutela objeto do mandado de segurança foi deferida para se suspender o edital 18 de 2014, divulgado pelo OGMO em Imbituba, com anúncio para contratação vinculada de estivadores pela Santos Brasil, para recorrente, até a decisão final do processo, determinando que fosse observada a contratação na forma então empreendida, ante a legislação em vigor, o caráter de ultratividade das normas convencionadas anteriormente e os usos e costumes aplicados no trabalho portuário. O regional concedeu parcialmente a segurança e o fez assim dizendo: a concessão da segurança pretendida deve ser parcial, pois identifica-se na parte final da cláusula 6ª do ACT de 2014-2016, bem como no artigo 2º do edital 18 de 2014, antes transcritos, contrariedade ao parágrafo 2º do artigo 40 da Lei nº 12.815 de 2013, acima citado, e transcreve o teor da norma referida. A impetrante se insurge e pretende que lhe seja permitida a contratação de trabalhadores cadastrados no OGMO. Na falta de trabalhadores cadastrados, os interessados nas vagas de trabalho outrora ofertadas para exercer a função de estivador em seu terminal ou diretamente no mercado comum de trabalho. Ocorre que a legitimidade e a possibilidade desse exercício é exatamente objeto da reclamação trabalhista. E a cognição restrita do mandado de segurança não permite, além de não permitir contraditório, não permite pesquisa aprofundada da legitimidade da pretensão, em face, inclusive, das negociações coletivas anunciadas e o quanto mais se pretende. Por isso, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Taide. Gostaria de sustentar, excelência. Procuração nos autos? Procuração nos autos. Muito bem. Vossa Senhoria tem um prazo regimental. Muito bom dia, senhores ministros, ilustríssima representante do Ministério Público do Trabalho, demais servidores e advogados aqui presentes nesse tribunal. Embora não se possa, em sede de mandado de segurança, adentrar na matéria de mérito da ação declaratória, tem um dos fundamentos para concessão parcial da liminar pleiteada pela recorrente foi a SDI do TRT-12 alegou que, embora haja previsão expressa na negociação coletiva de que, na falta de trabalhadores registrados no OGMO, possa-se contratar trabalhadores cadastrados, também isso foi aprovado em acordo coletivo de trabalho. A excelentíssima desembargadora relatora e acompanhada dos demais desembargadores do TRT-12 entendem que a negociação coletiva ela não pode prevalecer sobre a Lei 12.815 de 2013, no entendimento de que só poderiam ser contratados trabalhadores avulsos exclusivamente registrados no OGMO. No entanto, Excelência, a própria Lei 12.815 de 2013, que definiu a forma de contratação, dando a opção à impetrada, ora recorrente, de trabalhar com trabalhadores avulsos ou vinculados de acordo com a sua conveniência, dando-se, obviamente, a prioridade na contratação para os trabalhadores avulsos inscritos no OGMO, também remete essas contratações à negociação. O artigo 43 dessa lei, da mesma lei que se permite a contratação de trabalhadores, ela remete, no seu artigo 46, expressamente à negociação coletiva. E foi o que aconteceu no caso dos autos. Há um acordo coletivo onde há a previsão expressa da possibilidade de contratação de trabalhadores cadastrados no OGMO na falta de trabalhadores registrados. Portanto, não se quer aqui exaurir o conteúdo a matéria, objeto da ação originária, mas sim fazer valer a norma coletiva de acordo com a própria lei do trabalho portuário avulso, assim determina. Portanto, insiste uma devida vênia à recorrente pelo provimento do seu recurso ordinário, permitindo-lhe continuar o processo seletivo
dos trabalhadores junto ao órgão de Mituba, entre os cadastrados e se posteriormente não se preencher das vagas no mercado comum de trabalho, porque senão essa proibição acaba contrariando princípios constitucionais da livre iniciativa, do pleno emprego, inclusive normas oriundas da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção 137 da OIT, e frisando novamente, a negociação coletiva, que é a base da contratação do trabalho portuário avulso, foi respeitada e está reconhecida na própria decisão recorrida. Portanto, pede-se vênia para dar provimento ao recurso da recorrente. Muito bem. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o 12º Regional deferiu parcialmente a segurança exatamente para assegurar à parte o exercício pleno do que entendeu e é direito líquido e certo da impetrante, que seria a observância, pelo menos gramatical, do quanto posto no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 2.815 de 2013, que diz: a contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. Negrito acrescido, disse o regional no acórdão combatido. Assim foi deferida parcialmente a segurança. A extensão da segurança conforme concedido, na verdade, representaria a ineficácia do processo principal, onde se discute exatamente a legitimidade do processo seletivo pretendido pela parte. Por isso, eu mantenho o voto, senhor presidente. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, consignando a presença do doutor Ataíde Mendes na tribuna. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.334, dígito 56 de 2014, em que são partes CUM e CIL-TDA e Eduardo Augusto Ribeiro Magalhães. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, esse era um dos processos que estava na minha relação também de pedir retirar de pauta para melhor análise. Então, eu gostaria, e lamento, doutor, mas é que no início da sessão eu fiz referência apenas a um. Então, senhor presidente, eu estou retirando de pauta. Está retirando de pauta o processo ora pregoado. Quando retornar, Vossa Excelência. Qualquer sorte, prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, obrigado. Vamos agora às vistas regimentais. Retorno de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 164, dígito 47 de 2013, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar provimento. Julgar improcedente o pedido deduzido na ação cautelar, revogando a decisão liminar antes exarada nos termos do voto do relator. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Houve sustentação, foi de planilha, não foi esse voto? Aqui, eu tive a oportunidade de encaminhar o voto a todos os colegas. Eu pedi vista regimental deste processo para examinar o fundamento da incidência da súmula 410 do TST, quando o autor alega vício de citação e a decisão rescindenda é a sentença. Todavia, em vista regimental, eu constatei a irregularidade da representação processual do recorrente, que é o SEBRAE. A procuração de folhas 94 do sequencial número 1 não foi outorgada pelo SEBRAE, mas sim por sua diretora em 5 de dezembro de 2013. Ocorre que a pessoa física, que representa a pessoa jurídica, com ela não se confunde, tratando-se de sujeitos de direito absolutamente independentes. Tanto é assim que a mudança do representante da pessoa jurídica não afeta suas relações jurídicas.
No caso, consta na procuração o seguinte: outorgante, Leide Garcia Novaes Katayama. Não há como admitir a validade dessa procuração, porque não importaria em afirmar uma legitimidade extraordinária não prevista em lei, na qual a pessoa física que pratica os atos da empresa demandaria em nome próprio para a defesa de direito alheio, no caso, interesses da pessoa jurídica representada. Portanto, no meu sentir, está configurada a irregularidade de representação processual, de modo que o recurso ordinário não pode ser conhecido. Por esses breves fundamentos, e pedindo a máxima vênia ao relator, ministro Douglas, eu estou divergindo o seu voto, e o meu voto segue no sentido de não conhecer do recurso ordinário do SEBRAE por irregularidade de representação. É como eu voto. Ministro Douglas. Senhor presidente, Vossa Excelência, de maneira muito hábil, identificou um defeito na representação processual do recorrente. Eu confesso a Vossa Excelência que não havia detectado essa desconformidade. Eu recebi o voto de Vossa Excelência ontem no final da noite, hoje de manhã novamente o examinei e, abrindo os autos, enfim, nós observamos a folha 95 do arquivo digitalizado, que a peça está elaborada, um instrumento procuratório, em papel com timbre do SEBRAE. A finalidade é a representação judicial dos interesses do SEBRAE e, de fato, Vossa Excelência tem razão, há essa desconformidade. Mas eu preferiria superar esse vício, até porque, se tivesse sido detectado, a hipótese deveria ser já a regularização da representação processual e não extrair uma consequência gravosa, como a proposta por Vossa Excelência, e, aliás, em estrita consonância, inclusive, com a jurisprudência desta Corte, de não conhecimento do recurso aviado. Eu, senhor presidente, até pelos ventos do novo Código de Processo Civil, pediria vênia para ficar vencido, mantendo o conhecimento do recurso, não sem deixar de afirmar a existência de uma situação irregular, mas compreendendo essa situação irregular como insuscetível de ensejar o vício que Vossa Excelência detecta, até porque, interpretando o inteiro teor do documento apresentado, do instrumento procuratório e dos demais documentos que com ele foram exibidos, está nítido o objetivo, o propósito de defesa dos interesses do SEBRAE, ora recorrente. Então, eu pediria vênia para manter o voto e ficar provavelmente vencido. Pois não, ministro Douglas. A minha preocupação é apenas porque nós estamos em rescisória e eu não vejo como ultrapassar um vício tão grave quanto o da representação. Mas, ministra Maria Helena, como vota? Eu aceito essa procuração, entendo essa procuração válida no sentido de defesa do SEBRAE, porque, embora diga assim, aqui exista outorgante José Guilherme Barbosa Ribeiro, mas ele assina como diretor superintendente do SEBRAE. Aqui poderia se entender que existiria uma falha, mas ela resta, no meu ponto de vista, superada quando se fala nas próprias finalidades, qualquer dúvida que pudesse haver. Então, nesse sentido, fazendo o exame da procuração, pedindo vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, eu vou acompanhar o relatório. Muito bem. Apenas gostaria de esclarecer que o recurso antecede a vigência do novo Código de Processo. Ministra Maria Helena acompanha o relator. Ministro Renato. Pedindo vênia, Vossa Excelência, eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Ministro Vieira. Presidente, as folhas 90 dos autos têm o termo de posse da diretoria executiva do SEBRAE, em que se consta expressamente a posse do senhor José Guilherme Barbosa, diretor superintendente, Leide Garcia Katayama, diretora, e Eneida Maria Oliveira,
reconhecida por instrumento público nos termos do Estatuto Social do SEBRAE, ou seja, preencheu-se os atos constitutivos. Na ausência do diretor superintendente, assinou a senhora Leide Garcia, folhas 91 dos autos. Por isso que a procuração, a meu juízo, é absolutamente regular. Pedindo vênia. Muito bem. Ministro Bresciani. Senhor presidente, também pedindo vênia a Vossa Excelência, do mesmo modo, acompanho o relator. Ministro Delaide. Senhor presidente, eu também, com a devida vênia, acompanho o relator. Peço vênia a você. Eu proclamo que, por maioria, vencido o ministro, vencida a presidência, o voto, a decisão no sentido do voto do relator. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Alberto Bresciani, processo conflito de competência 1, dígito 64 de 2014, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de admitir o presente conflito negativo de competência para declarar a competência do juiz da 18ª Vara do Trabalho de Brasília. Não participou do julgamento excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Não houve sustentação. Muito bem. Aqui trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho, ao fundamento de que é competente para o julgamento da ação trabalhista o juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília. Na hipótese, o reclamante foi contratado na cidade de Alvorada do Norte, localizada no estado de Goiás, prestando serviços na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. O ajuizamento da reclamação trabalhista ocorreu em Brasília. A jurisprudência desta subseção está orientada no sentido de que prevalecem os critérios objetivos na fixação de competência territorial, a teor do artigo 651, caput, parágrafo 3º da CLT, sendo admitido o ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do reclamante, apenas se este coincidir com o local da prestação de serviços ou da contratação. Nesse sentido, o conflito de competência número 622, dígito 55, de minha relatoria, publicado em 14 de novembro de 2013. Eu cito ainda o conflito de competência número 712, dígito 97, da relatoria da ministra Delaide Miranda Arantes, publicado em 14 de novembro de 2014, e conflito de competência número 1151, de 2012, da relatoria do ministro Cláudio Brandão, publicado em 10 de outubro de 2014. Chama a atenção, no presente caso, o fato de o domicílio do autor, informado na petição inicial da reclamação trabalhista, ser o do local da contratação, ou seja, na cidade de Alvorada do Norte, localizada a 254 quilômetros de Brasília. Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, infere-se que a Vara do Trabalho de posse tem jurisdição sobre a cidade de Alvorada do Norte, local da contratação e domicílio do réu. Por sua vez, constata-se que a distância entre a cidade de posse e a de Aparecida do Norte é de apenas 54 quilômetros, o que geraria um deslocamento muito menor do reclamante do seu domicílio até a Vara do Trabalho competente. Concluiu-se dessa forma que a única ligação que parece haver com a eleição do foro em Brasília é o domicílio do advogado que patrocina a reclamação trabalhista. Todavia, esta subseção no julgamento do conflito de competência 2201, dígito 86, da relatoria do ministro Hugo Scheumann, já decidiu que o domicílio do advogado que patrocina a reclamação trabalhista
não tem o condão de atrair a competência da vara do trabalho. Nesse sentido, pedindo vênia ao ministro relator, eu entendo pela incompetência da 18ª Vara do Trabalho de Brasília para dirimir a ação trabalhista. Não obstante a incompetência da Vara do Trabalho localizada em Brasília, é indene de dúvidas que a fixação da 6ª Vara do Trabalho de Rondônia, local da prestação de serviços, como competente para o julgamento da demanda, impediria a defesa dos direitos do autor, tendo em vista o domicílio na cidade de Alvorada do Norte. Assim, reporto-me aos julgamentos dos conflitos de competência, números 1913, dígito 45, de minha relatoria, e 7393, dígito 68, da relatoria do ministro Caputo Bastos, em que, em homenagem aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, admitiu-se a declaração de foro competente distinto dos juízos suscitante e suscitado para declarar a competência da Vara do Trabalho de posse no âmbito do TRT da 18ª Região como competente para o julgamento da reclamação trabalhista. Esse é o voto já de conhecimento dos senhores, porque eu tive a oportunidade de encaminhar esse voto a todos os senhores. Ministro Bresciani. Senhor presidente, Vossa Excelência procura dar efetividade à dicção do artigo 651 da CLT e elege, então, a competência da vara do trabalho que alcança o local de domicílio do reclamante, onde também teria sido contratado segundo os elementos do processo. Eu peço ao eminente ministro Douglas e acompanho Vossa Excelência. Ministra Malma. Eu aqui, neste caso aqui, também estou acompanhando o relator. Eu acho que eu já votei, não votei? Senhor presidente. Não votou ainda. Pois não, doutor. Vossa Excelência, talvez pudesse me dar a palavra? Pois não. Então, ministro Malma, só um minutinho. Eu vou dar a palavra ao ministro Douglas e depois eu tomo o voto de Vossa Excelência. Mantendo aquela, pois não, ministro Douglas. Mantendo aquela tradição, né, de amplificar o debate e sem querer, obviamente, polemizar, Vossa Excelência e ministro Alberto ponderaram um aspecto que eu não havia explicitamente examinado, que diz com a eleição do foro do domicílio do trabalhador, que seria, sem dúvida alguma, absolutamente compatível com a previsão legal. Na verdade, o que me levou a eleger o foro de Brasília foi a circunstância de que a ação foi pelo trabalhador proposta aqui nesta capital da República. Há um dado que Vossas Excelências identificaram, que é a circunstância de o advogado que patrocina a causa ter escritório no Distrito Federal, na cidade satélite de Ceilândia. E, evidentemente, os debates em torno de conflitos de competência, eles assumem a natureza itinerante. Nós podemos, sem dúvida alguma, eleger o juízo que seja mais próximo do local em que reside o trabalhador, que vai facilitar, inclusive, o seu comparecimento, a produção de provas pode ser feita por meio de carta precatória, mas a presença da parte audiência sendo necessária, deveríamos sim privilegiar o foro que facilite esse acesso do trabalhador à justiça. Eu, senhor presidente, não havia ainda me pronunciado sobre esse aspecto e eu pediria vênia a Vossa Excelência para seguir com a proposta que Vossa Excelência sugere, e também assim o faz o ministro Alberto, mas agregando esses fundamentos agora trazidos e esclarecendo uma vez mais que não havia enfrentado esse aspecto, porque o conflito se estabeleceu apenas entre Brasília, o juízo de Brasília, e o juízo das varas, um dos juízos das varas de Porto Velho, Rondônia. Enfim, senhor presidente, eu estou retificando o voto para acolher a ponderação de Vossa Excelência, inclusive porque a comarca trabalhista de posse está situada a 51 quilômetros do município de Alvorada, onde reside o trabalhador. Então, retificaria o voto, não há dissonância, salvo se os demais ministros assim entendam. Mas eu acompanho, retificando o voto, a proposta, o voto de Vossa Excelência. Pois não. Bom, então eu não vou tomar voto,
a não ser que haja alguma divergência. Não, presidente, de pleno acordo. Solução absolutamente jurídica adequada. For de posse. Muito obrigado, ministro Vieira. Então, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator à unanimidade. Eu não vou nem consignar, ministro Douglas, a divergência. Eu vou incorporar o voto, a fundamentação de Vossa Excelência e a fundamentação do ministro Alberto, e em seguida acrescento a retificação da minha Então, nem consigno a nossa divergência. Então, a unanimidade assim se decide. Muito bem, agora vamos apregoar a próxima. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 252, de 68, de 2014, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Houve sustentação oral. Senhor presidente, antes, me concede a palavra? Pois não, ministra Maria Helena. É que este processo esteve em pauta. Houve sustentação oral. Eu estava propondo, naquela ocasião, extinção, porque teria havido a perda de objeto. No que eu estava totalmente equivocada, porque não houve perda de objeto. Num segundo momento, nós mandamos para o ministro Renato, fizemos um novo voto, fazendo um reexame, e entendemos de aplicar, no caso, a súmula que dispõe sobre a questão menos gravosa, que não poderia recair a penhora sobre valores. Mas fazendo um terceiro exame, mas direito é assim, processo é assim, e eu não consegui encaminhar com o ministro Renato ontem, eu acho que foi só hoje pela manhã, e tão pouco para os demais integrantes dessa sessão. Uma nova versão, e nessa nova versão, o que nós constatamos? Que esse bem penhorado, ele está garantindo mais de uma execução. E ele tem um valor que não assegura ambas as execuções que nós detectamos e que nós levantamos. Então, por esta razão, e tomando por precedentes desta sessão, inclusive com acordo de lavra de Vossa Excelência, também do ministro Bresciani e de outros, eu estou reformulando o fundamento do voto, né? E aí, como eu não quero causar nenhum prejuízo às vistas do ministro Renato, eu não sei se porque eu estou mudando o ministro Renato, eu tenho mantido, mas o fundamento é de que há insuficiência, o bem não é suficiente para a garantia da dívida dessa empresa, considerando ainda que aqui nós estamos tratando de acidente de trabalho, com morte, e que a dívida deste processo já está em 700 mil, estava na última autorização. Em outro processo, que ele também garante, esse mesmo imóvel ele garante, está em torno de 800 mil. E o valor penhorado em dinheiro é de 59 mil. Então, ele não se mostraria aí que nós estaríamos ofendendo a 620 do CPC, do antigo CPC. Então, não sei se eu posso retirar de pauta, como é que se faz regimentalmente essa questão. No caso, à vista do ministro Renato... Senhor presidente, se Sua Excelência quiser consignar o seu voto, eu vou renovar a minha vista. Isso, com outros fundamentos. E eu faria pelo seguinte... nós estamos em sede de mandado de segurança, a prova é pré-constituída. Eu não sei se esses fatos relativos a uma segunda execução, se eles vieram aos autos, ou se eles são notícias que decorrem no andamento processual. Então, é a dúvida que eu tenho. Será que em mandado de segurança eu poderia investigar, né, ou estaria preso à prova pré-constituída? É a dúvida que eu tenho. De modo que eu peço a Vossa Excelência a prorrogação de vista. Prorrogação. Sim, e sem, naturalmente,
prejuízo de Sua Excelência Relatora conseguirá o seu novo voto, não é? Sei. Ou pediria nova vista, digamos assim, né? Acho que seria Eu acho melhor eu consignar um novo voto e, a partir desse novo voto, prorrogar as vistas, né? Porque nós temos um problema de prazo. Quer consignar o novo voto? Eu consigo um novo voto. Sim. Porque na tela ainda está o antigo. Que é conhecer o recurso ordinário e eu estou aqui negando o provimento, porque no anterior estava julgando prejudicado. Teve, sim, uma outra no meio do caminho, já chegamos também no sentido de liberação dos valores. Mas agora, considerando os dados que existem no mandado de segurança e dos dados que são, eu entendi que, no caso, eu não poderia liberar esse valor. Muito bem. No voto anterior, ministra Maria Helena, Vossa Excelência nega provimento ao recurso ordinário. Uhum. Nesse novo, Vossa Excelência conhece do recurso ordinário e nega provimento? Nega o provimento, mas por outra fundamentação. Certo. Ali nós estávamos fundamentando por perda de objeto, que não é o caso. Está ótimo. Então, o ministro Renato prossegue com a vista regimental. Isso, em razão do novo voto de Sua Excelência. Em razão do novo voto. Presidente, permita só não ser incômodo. Na verdade, para que o ministro Renato não fique prejudicado, é nova vista, porque pelos 126 a 131, se houver prorrogação, o prazo vai se escoar em 10 dias. Sim. Que seria o prazo em prorrogação. Na verdade, houve um outro voto e aí surge uma nova vista em razão do novo voto. Aí ele terá o prazo regimental por inteiro do 126 e 131, que seriam os dois períodos de vista. Seria prorrogado, então... eu acho que seria uma nova vista, porque é um novo voto. Uma outra vista. Porque houve um novo voto. Isso, uma outra vista regimental. Agradeço ao ministro Felipe. É isso mesmo. Pela lembrança. Não, essa está correta, correta. Então, assim se decide a unanimidade. Não havendo mais processos em condição de julgamento, eu declaro, eu cumprimento e agradeço a todos os ministros, a subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Lucinéa Alves, dos advogados que aqui estiveram e dos funcionários da SDI2, e proclamo encerrada e declaro encerrada a sessão.